E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal pra gente falar da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, episódio 5, né? E bom, se no episódio passado eu elogiei pra caramba, falei que tava muito bom e tal, né? Que pô, com esse estilo aqui, né? Naquele formato que eles fizeram o quarto episódio, aí eu fiquei mais tranquilo, né? Fiquei, pô, provavelmente então vai continuar muito bom o anime e tal, vou fazer uma sequência bacana aí e tal, vai voltar com tudo, né? Só que não, né? Cara, esse episódio 5 aqui, meu Deus do céu, tava horrível, velho. Tava horrível. Muito feio, cara. Design. Os caras simplificaram ali ao extremo, velho. Ao extremo. Praticamente o cara. Vou desenhar o braço aqui. Fez duas linhas. E foi isso, foi isso. As duas linhas e jogou o balde de tinta ali roxo e pronto, tá aqui, ó. É isso aqui. Olha que isso, mano, esse episódio aqui tava horrível, cara. E não adianta você falar que, não, isso aqui é uma escolha artística do diretor. Não, não tem escolha artística, não. Os caras estão simplificando ali ao máximo, o máximo possível o design de personagem. Não sei porquê, vocês estão com pressa para fazer, estão com muito apertado ali, não tem tempo de fazer os negócios, estão simplificando ao máximo. Ou então o diretor gosta de coisa feia. Ou então ele odeia Jujutsu e quer sabotar a obra, porque não é possível. Esse episódio aqui tava horroroso, tava horroroso. Eu falei, meu Deus, cara, e como eu falei, eu elogiei o episódio passado, eu falei, caramba, tava bem legal, o episódio 4 foi bem bacana, tanto que eu falei, foi o melhor episódio disparado dessa volta, né, de Jujutsu. Aí falei do episódio 3, eu falei, pô, foi bom ali e tal, eu destaquei alguns pontos ali que eu achei que dava pra melhorar, mas foi um bom episódio também. O primeiro e o segundo episódio eu falei, ok, normal, não vi nada demais também, nem nada assim pra criticar muito. Agora, esse episódio 5 aqui, nossa senhora. E olha que não teve luta, não teve nada, foi só ali conversa e tal, mas, cara, tinha uns frames ali que era absurdo, cara. Tava borrado os negócios, cara. Você vê ali a textura dos personagens ali, tava liso, cara, liso, parecia um boneco de cera, os caras. Falei, mano, que é isso? O que fizeram nesse episódio aqui, cara? Nossa, velho, nossa, muito horrível, cara. Esse episódio aqui foi triste, cara, de assistir, triste. E não vem falar que, não, mas não teve fluidez também, não teve nada nisso aqui. Você vai falar que, nossa, mas teve o Gojo girando o lápis ali. Nossa, esse episódio aqui me deixou triste, cara. Esse episódio aqui, porque já comecei a ficar temeroso pro que vai acontecer mais pra frente. Porque até quem elogiava nessa volta aqui de Jujutsu e tal, falava, não, tá bonito e tal, e sempre tinha uma ressalva, né, falando que, não, isso aqui é porque esse passado aqui do Gojo, eles estão usando uma estética diferente, porque tem um clima assim mais bobinho e tal, tudo bem, realmente tem esse clima um pouquinho diferente, né, do restante da série, esse arco aqui. Só que eu tô achando que não é isso não, cara, eu tô achando que a gente vai ver esse mesmo estilo aqui nos próximos episódios, né. E assim, cara, você pode até pensar que, não, mas ele queria lutinha e tal no anime. Não, não é isso, não é porque não teve luta que eu achei horrível. Os temas que foram falados nesse episódio aqui são muito bacanas, né? Dá toda uma construção, uma base maior ali sobre como funciona ali o mundo de Jujutsu, né? O porquê que o Geto acabou virando a chave, né? Ficando meio maluco das ideias ali. A gente viu um pouco nesse episódio aqui. Então era muito interessante, né? Só que acaba você fica meio saindo um pouco dessa discussão ali, porque você tá vendo um boneco de cera ali, falando ali. Como eu falei, cara, tem frames ali que você vê o boneco completamente liso, assim, tá horrível, velho, horrível, meu Deus do céu. Mas enfim, saindo um pouquinho de lado, né, deixando isso aí de lado, vamos falar do que rolou no episódio em si. Porém, antes, né, tem um quesito que é com relação à programação de Jujutsu, né? Porque agora a gente vai ter uma pausa aí, pausa entre aspas, né? Já que o próximo episódio vai ser um recap, né? A gente vai ter um recap ali do filme, né? De Jujutsu Kaisen Zero, né? Que segue da onde a gente parou aqui no anime. Aí depois a gente vai ter na outra semana um recap da primeira temporada, né? E aí vai ter uma pausa na outra semana, né? Na terceira semana. E aí depois que volta, né? Com a continuação, né? Dali de onde a gente parou no final da primeira temporada, né? Ou seja, Jujutsu agora, teoricamente, aí só volta no dia 31 de agosto, né? Coisa pra caramba, espero que eles tenham tempo aí pra ajeitar tudo que tiver que ajeitar, né? Porque, meu Deus, que a gente não veja mais esse tipo de absurdo que a gente viu nesse episódio aqui, cara. Meu Deus do céu. Enfim, agora sim, né? Bora lá falar de tudo que rolou nesse episódio aqui. Foi bem bacana, né? Porque a gente começa, né? Logo após todo aquele incidente lá que a gente viu, né? Da morte da Rico e tal. O fim da missão que acabou em fracasso, a missão deles, né? O Toji, entre aspas, perdeu, mas conseguiu completar a missão dele, né? Ele completou com sucesso a missão. Eles conseguiram acabar com a Rico, né? Então a gente passa um pouquinho de tempo
tempo, né? Um pequeno time skip ali, talvez algumas semanas se passaram depois de tudo aquilo, né? A gente vê que o Gojo, ele tá muito mais forte do que ele já estava antes, tá aprendendo a lidar melhor com os poderes dele. Você vê que ele já tá fazendo quase tudo ali de forma automática, né? Já que antes ele tinha aquele negócio de manter aquele infinito, né, em volta dele ali, praticamente ligado no máximo o tempo inteiro, né? E agora ele consegue discernir, né, o que é uma ameaça, o que não é, então ele consegue deixar ali, vamos dizer, mais fraca, deixando o mínimo ali, se vier alguma coisa muito perigosa, aí o negócio liga no máximo, né? Então ele conserva muito mais energia desse jeito, né? Então ele tá absurdo de forte já, né? Com isso, né, a gente viu que o grupo, né, que tinha ali, né, que era o Geto, a Shunko, né, e o Gojo, né, eles ficaram meio que separados ali, né, porque como o Gojo tá muito forte, ele ia fazer missão sozinha, né, então o Geto acabou fazendo missão sozinha também, a Shunko parou de fazer um pouco de missão, né, ela começou a mudar um pouquinho ali, né, você vê que ela passou ali mais para ser uma médica, mais ou menos assim, do que em missões propriamente ditas, né, então eles foram ficar um pouco isolados ali, né, mas aconteceu de forma natural, né. Enfim, e a gente vê, né, que enquanto o Gojo ele tá de boa, né, tá tranquilo ali com tudo que rolou, o Geto não, né? Você vê que ele tá muito sentido, principalmente por causa daquela cena, né, onde a gente viu aquele monte de cara lá batendo palmas e tal, ali ele começou a duvidar um pouco da humanidade, né, sobre o que ele tá realmente fazendo. Esse arco do Geto, né, lembra um pouco também do Sensui, né, no Yu Yu Hakusho, né, quando o Sensui viu lá a fita do capítulo negro e tal, e aí ele decidiu que essa humanidade não presta mesmo e tal, né? Enfim. E aí a gente vê, começa meio que ver uma queda ali do Geto, porque eles questionam, pô, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô enfrentando essas maldições, acabando com essas maldições aqui para proteger esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, né? Ele começa, né, a usar a palavra de macaco, né, chamando a gente subdesenvolvido, vamos dizer assim, né? Eles, como são feiticeiros, né, seriam, vamos dizer, o próximo passo da cadeia evolutiva, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Enfim, até que um dia desse, né, ele acaba encontrando com a Yuki, né, ela faz uma visita lá ao colégio Jujutsu, né, ela queria falar com o Geto, queria falar com o Gojo também, né, até porque eles tinham encontrado com o Toji, né, que era alguém que ela se interessava bastante, né, por causa dessa condição que ele tinha de não ter energia amaldiçoada nenhuma, né, aí ela começa a conversar com o Geto e tal, eles vão batendo um papo ali sobre tudo que aconteceu, né, as experiências ali que eles passaram, né, e ela questiona ele, né, sobre o que ele pretende fazer, né, o motivo dele estar fazendo essas coisas, né, de continuar sendo um feiticeiro e tal, se ele pretende continuar, né, o porquê disso dali, né, e o Geto, né, ele comenta que, pô, tá, eu conheço você e tal, você é muito famosa, ela realmente é muito famosa, essa Yuki, né, ela também é uma feiticeira ali de grau especial, né, assim como o Gojo também, e assim, essa garota ali é muito forte, é muito forte, muito, né. Pra quem não lembra, né, ela já apareceu também na primeira temporada, né? Era a mestra lá do Todo, né? E ela tem esse negócio de perguntar, né? Ah, que tipo de garota você gosta e tal, né? Vai entender. Enfim. E aí ele fala que, pô, parece que a escola de Jujutsu também não gosta muito dela. Ela lembra um pouquinho o Gojo nesse quesito, né? De ser meio rebelde e tal, né? De não seguir muito as normas, né? E aí ela fala, né? É porque ela tem um certo ideal diferente, né? Porque enquanto o colégio Jujutsu, né, a sociedade Jujutsu, né, se foca ali em caçar, né, maldições, acabar com maldições, ela não. Ela quer descobrir um jeito, né, quer encontrar um jeito de fazer com que as maldições simplesmente não nasçam mais, né? Ou seja, isso aí dispensaria basicamente o uso deles, né, o uso de feiticeiros Jujutsu, né, se não existisse mais maldições, né? E aí o Geto, ele pensa, pô, mas isso é possível que aconteça isso, né? E ela dá duas opções ali, né? E aí, né, vem a primeira opção que ela dá, que no caso seria eliminar toda a energia amaldiçoada do mundo, né? Ou seja, fazer com que os feiticeiros Jujutsu perdessem a energia amaldiçoada, né? Assim, eliminando de vez mesmo, né, toda a energia amaldiçoada. Assim, não nasceria mais essas maldições, né? Só que isso aí é meio complexo e tal, e meio que dá a entender que não tem como você fazer isso, né? Ela fala que foi tentado ali alguns testes e tal, né? O Toji é um exemplo disso, né? Ele conseguiu não ter energia amaldiçoada, mas mesmo assim ele conseguia enxergar ali as maldições e tal, os sentidos dele foram apurados, então esse negócio meio que não funciona muito bem e tal. E aí vem a segunda opção, né? Que a segunda opção seria o quê? Fazer com que só existam feiticeiros Jujutsu no mundo, né? Porque as maldições, né, elas nascem de humanos, não de feiticeiros. A menos, e claro, que o feiticeiro, quando ele morra, né, ele, vamos dizer, faça alguma coisa ali que ele reencarne como uma maldição, né? Mas aí seria de propósito, seria uma atuação dele de propósito. Isso não acontece de forma natural. É o que ela vai explicando ali pra ele, né? Só que aí, né, o Geto interpreta isso ali de uma outra forma, né? Porque ele fala, bom, então por que a gente simplesmente não mata todos os não feiticeiros, né?
porque fazendo isso, né, vai chegar em determinado ponto, né, vai causar um caos ali e tal em toda a sociedade, as pessoas vão entrar em desespero e tal, e vão ficar com medo, e muitas dessas pessoas não feiticeiras acabariam despertando também sua própria energia amaldiçoada, né? Porque as energias amaldiçoadas, às vezes elas ficam latentes numa pessoa e acabam nascendo dessa forma, né? Através de um choque, de alguma coisa muito grave que aconteça, né? E aí a Yuki fala, né? Bom, mas eu não teria coragem de fazer isso, né? Eu não faria isso. Só que isso aí é uma decisão que cabe a qualquer um, né? É o tipo de feiticeiro que você quer ser, alguém que faria isso e tal, né? Ela deixa no ar ali, ela joga esse negócio, é uma opção, né? É aquele lance, né? Uma opção que cada um, em determinado momento, pode ter uma opção de fazer alguma coisa, né? Eu lembro, né, que a gente teve também uma discussão desse tipo em Yu Yu Hakusho também, né? Quando muitas coisas assim são inspiradas em Yu Yu Hakusho, né? Você vê que o GG ele se inspira em algumas coisinhas, né? Quando o Yusuke, né, depois que ele derrota lá o Sensui e tal, ele volta ele muito poderoso e tal, quase como um demônio praticamente ali, né? E a mestra dele, né, a Genkai, ela fala que, pô, todo mundo tem alguma coisa que ela pode destruir a qualquer momento, né? Você pode destruir a qualquer momento um animalzinho que você tem e tal, você tem esse poder para fazer isso, né? Só que no caso do Yusuke, essa coisa que ele pode destruir é um pouquinho maior, né? No caso, ele poderia facilmente destruir um país inteiro, um estado inteiro, alguma coisa desse sentido, né? O mesmo caso acontece com o Geto, né? Por ele ser um feiticeiro muito poderoso, o grau de destruição que ele poderia causar é muito maior do que uma pessoa comum, né? Isso fica claro, né? Quando ele encontra com o Gojo novamente, né? Mas vou chegar lá. Enfim, e aí ele fica pensativo sobre isso, né? E ela simplesmente vai embora ali e tal, né? Ela deixou essa conversa ali no ar, né? Antes de ir embora, ela fala, né, que o Teng ele conseguiu um outro receptáculo lá pra ele e tal, então a morte da Rico meio que não importou muito, ele já tá de boa ali, fez lá o processo dele lá e tal, né? Então ficou de boa ali pra ele, né? O que até deixa no ar, né, uma certa questão ali que fica do tipo, caramba, então será que a Rico era realmente um receptáculo, né? Será que não foi tudo aquilo ali armado e tal? Eles colocaram uma pessoa que não é um receptáculo, assim, só para atrair a atenção de todo mundo, enquanto tinha um outro receptáculo ali que foi até o Teng, né? Fica no ar essa dúvida ali e tal, né? Mas enfim, então, né, a gente vai seguindo aí com a história, né? Um pouco, passa um tempo ali depois desse encontro, ele, né, o Geto ele vai continuando fazendo as missões dele e tal, né? De eliminar maldições, ele vai meio que caindo cada vez mais, porque ele não encontra mais sentido naquilo que ele tá fazendo, né? Ele tá vendo que é inútil aquilo. Por que eu tô protegendo esses humanos aqui, né? Esses macacos, como ele fala, né? Ele fica completamente pensando nisso o tempo inteiro, né? Coisa que a gente viu no Jujutsu Kaisen Zero, né? No filme. Até que um dia, né, ele vai fazer uma missão ali numa aldeia e tal, meio longínquo ali e tal, né? Tipo, uma aldeia assim, bem no interior mesmo, assim, de pessoas assim mais simples e tal, né? Chegando lá, ele vê que tinha duas crianças ali que foram capturadas e tal por esse povo, acho que foram espancadas talvez, e iam ser mortas só por serem feiticeiras Jujutsu, né? E detalhe, né? Pra quem lembra, essas duas garotas ali que a gente tá vendo são as garotas que a gente viu lá no filme, né? Jujutsu Kaisen Zero, né? Elas um pouquinho maiores ali, óbvio, né? Enfim, e vendo essa cena ali, o Geto fica completamente puto, né? Ao ver ali que os humanos que estão ali, né? Desprezam as garotas completamente, né? Tratando assim de forma absurda, como se elas fossem monstros e tal, abaixo, que são lixo, tal, que vão morrer ali de qualquer forma. Ele fica puto, ele já tava no limite. Aquilo ali foi a gota d'água, né? Foi o limite pra ele. Ele vai e mata todo mundo ali naquela aldeia, né? Usa as maldições dele, arregaça com todo mundo ali e salva as garotas, né? Então, com isso, né, ele passa a ser um criminoso, passa a ser caçado ali pela sociedade de Jujutsu, né? O próprio colégio emite ali um alerta dizendo que ele deve ser executado, né? Que ele se voltou ali contra os humanos e tal, fez um massacre. E aí, um dos incumbidos, né, de fazer essa missão ali é justamente o Gojo, né? Porque é um dos que tá no nível dele ali, né? O Geto, ele é forte pra caramba. Tudo bem que ele não tá no nível do Gojo ali, mas né, quem tá também, né? Só que, claramente, né? O Geto também é muito poderoso. Não tem tantas pessoas assim capazes de lidar ali com ele no mesmo nível, né? Enfim. Então, né, eles mandam um Gojo. O Gojo de cara, ele não acredita. Ele fala, não é possível, não acredito que ele tenha feito isso e tal, né? Eles falam que ele matou também os pais dele também. Tal. O cara tá pirado, ele tá doido ali. Então o Gojo vai à caça dele, né? Eles acabam se reencontrando ali, né? Tanto que esse reencontro, né, a gente viu no filme também, né, em forma de flashback, né? Quando eles se encontraram lá, o Gojo ele pergunta, pô, você fez isso tudo mesmo? Tal. Ele confirma, não, eu fiz isso mesmo, tal, fiz tudo isso aí que eles estão falando, eu fiz mesmo, não me arrependo. Ele fala, né, do objetivo dele, que ele quer acabar com todos os não feiticeiros ali.
E interessante porque o Gojo, ele fala o seguinte, né? Ele fala, pô, mas isso não vai dar certo, desse jeito que você tá fazendo aí, você vai tá acabando ali com pouquinho em pouquinho e tal. O poder dele não é tão poderoso, não é tão grande assim o suficiente, né? E aí ele fala o seguinte, né? Pô, mas você conseguiria, não é, Gojo? Então é curioso você falar isso pra mim, sendo que você pode fazer isso, né? O nível do poder do Gojo é absurdo, né? Ele poderia muito bem acabar com, sei lá, cidades inteiras ali de uma vez, né? Enfim, e aí tem aquela coisa ali do por que o Gojo é forte, né? Ele é forte porque é o Gojo, ou ele é o Gojo porque ele é muito forte, né? Esse lance que a gente viu no filme, né? Então ele se separa, o Gojo ele não tem coragem ali de atacar o Geto ali no meio de toda a população, mas ele hesita, né? Você vê que ele hesitou justamente por ser o Geto, né? Enfim, e aí, né, a gente tem mais um time skipzinho ali, onde a gente já vê, né, o Geto com aquela vestimenta lá do filme, tal, que a gente viu, né? Quase como se fosse um monge ali, ele já naquele culto dele, naquele templo lá, né? Matando alguns humanos e tal, já bem com a personalidade parecida com o que a gente viu no filme, né? E o Gojo, ele encontrando lá o Megumi, né? Pela primeira vez, foi lá, né? Quando ele era criança, a gente viu esse flashback ali na primeira temporada, né? Dele encontrando o Megumi, né? E levando ele para a escola de Jujutsu, né? E aí a gente encerra o arco, né? Com uma parte já no presente, né? Que é o Gojo acordando, né? E encontrando lá, né? Vendo ali os alunos dele, né? A Nobara, o Itadori, né? E o Megumi já agora no presente, né? Então, quando voltar a Jujutsu, a gente já volta daqui, dando continuidade aí onde a gente parou na primeira temporada, né? Após todos aqueles eventos lá, né? Da invasão da escola Jujutsu e tal, toda aquela coisa, né? Enfim, mas é isso aí. Terminou por aqui. Como eu falei, cara, eu achei esse episódio aqui horroroso. Foi horrível. Tava muito mal feito. Tá? Tinha algumas cenas ali que estavam absurdamente feias, cara. Nossa senhora. Olha, talvez, cara, talvez esse aqui tenha sido o pior episódio de Jujutsu Kaisen, cara. De todo. Dessa parte, dessa temporada aqui, da temporada ano passada. Da primeira temporada, cara, eu não lembro de ter um episódio assim que eu chegasse e falasse, caramba, esse episódio aqui foi ruim e tal. E assim, eu não tô falando da parte de história, não, tô falando só da parte técnica mesmo, né? Esse episódio aqui foi horrível, foi horrível. Tudo bem, você pode gostar e tal, beleza, tranquilo, mas eu não gostei, achei horrível isso aqui. Enfim, mas é isso aí, agora, né, só dia 31 de agosto, né? Bom, espero todo mundo lá. E é isso aí, vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí o que você achou do episódio, né? Achou feio, achou bonito e tal. Comenta aí, compartilha o vídeo com mais pessoas, isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.